Uma boa noite para você que acompanha aqui o nosso canal, o canal da Igreja do Bosque dos Eucaliptos. Se você já nos acompanha, você sabe que a cada sexta-feira à noite a gente traz uma recapitulação do estudo, do guia de estudos da Bíblia que a nossa igreja, a Igreja Adventista Mundial, tem por padrão. A cada semana a gente estuda um tema da Bíblia e esse trimestre a gente vem estudando sobre o nosso relacionamento com Deus. Se você já acompanha nosso canal, você, na semana passada, assistiu um pouco sobre a oração, né? Sobre o nosso relacionamento com Deus no aspecto da oração. E esse tema é tão importante que nós vamos repetir ele, mas sobre um outro aspecto, sobre um outro olhar. A oração na prática. E esse guia de estudos dessa semana, ele vai falar sobre alguns exemplos práticos da oração. E eu não vou conversar sozinho sobre isso. A gente não está sozinho aqui. Eu tenho aqui 2 convidados que estão conosco. Eu vou começar aqui primeiro pelas mulheres. Vou começar aqui pela Ana. A Ana que está aqui com a gente. Ana, seja muito bem-vinda. Acho que não sei se é a primeira vez que está participando aqui. É a primeira vez. Então seja muito bem-vinda. Ana que é membro aqui, né, da nossa igreja. Já até onde eu sei, né, do meu pouco tempo aqui na igreja, já atuou na secretaria da igreja, mas atualmente atua muito forte aí no Ministério do Louvor, não é isso? Sim, e também no Ministério da Oração. Ministério da muito importante, veio bem a calhar assim esse tema, e já que você participa desse ministério tão importante na nossa igreja. E do meu lado aqui eu tenho o prazer de estar também com o pastor Giovanni. Pastor, seja muito bem-vindo, obrigado. Pastor que está recente aqui, né? Pastor que é pastor aqui, capelão da nossa escola, né? Se você não sabe, a nossa igreja aqui ela é uma estrutura de igreja e escola, né? Então você tem a Igreja do Bosque dos Eucaliptos e a Escola Adventista. E o pastor, ele atua servindo na escola, né, pastor? Fala um pouco da sua função aí na escola pra gente. Boa noite, Edu. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesta noite. Uma alegria poder estar com vocês. E, Edu, é isso mesmo. Meu nome é Giovanni, sou pastor escolar aqui do colégio e já estou há 7 anos nessa parte de missão, né? Nessa missão que é o colégio. E é uma alegria poder estar aqui, poder conhecer os irmãos, poder conversar mais um pouquinho. Tem 4 meses que eu estou aqui na Igreja do Bosque. Então, falar sobre oração é algo que tem a ver até com quem nós somos, né? Com a nossa ideia de sermos cristãos, né? Então, acho que vai ser um momento muito bom que nós vamos tratar sobre a lição. Muito bem. Então, antes da gente entrar aqui, feita todas as apresentações, eu gostaria de fazer uma oração. Eu queria convidar o pastor para fazer essa oração para a gente, pode ser? Vamos lá, vamos orar. Poderoso Deus, Pai de amor, nós te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos oferece. Agradecemos também, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de orar, de falar com o Senhor e temos a certeza de que o Senhor nos ouve, Pai. Agora iremos recapitular a lição que estudamos ao longo desta semana. Que o Teu Santo Espírito se faça presente, nos esclareça talvez as dúvidas que ficaram e que possamos sair daqui hoje com a certeza de que necessitamos orar cada dia mais. Precisamos de um relacionamento real com o Senhor. Pedimos para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento dentro de casa, que elas possam também sentir a necessidade de buscar o Senhor a cada dia mais e mais. Abençoe esse momento onde iremos estudar a Tua Palavra, é o que nós pedimos e já agradecendo em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Bom, como a gente já começou falando, o nosso tema aqui é sobre oração, né? E aí eu começo com algumas perguntas, assim, mais a nível de reflexão, né? E depois a gente vai entrar aqui na discussão. Quando a gente ora, o que de fato acontece, né? O que acontece? Será que a oração ela serve só como instrumento para a gente pedir ajuda de Deus? Ou será que ela também transforma, tem algum papel transformador na nossa vida? A Bíblia, em Jeremias 29:13, ela traz, né, buscar-me-eis e me achareis, né? E a gente entende que uma forma de buscar a Deus é através da oração. E ele diz que quando a gente fizer isso de todo o coração, a gente vai o encontrar, né? Então talvez a oração seja mais do que apenas um instrumento de pedido para Deus, né? Talvez ela seja um caminho de encontro para com Deus, né? E a nossa conversa hoje vai passar por isso, né? Ana, pastor, a gente vai falar sobre histórias muito humanas que a Bíblia traz, né? E graças a Deus, porque a gente tem essas histórias, né? Porque a gente
pode se encaixar nessas histórias, né? E de gente que orou na dor, gente que orou no cansaço, gente que orou na espera, na responsabilidade, né? Então, vamos começar sobre isso. E a primeira história que o nosso guia de estudo trouxe é a história de Ana, né? E a gente tem uma Ana aqui, né? Não é a história dessa Ana, mas é a história da Ana da Bíblia, né? Que é relatado lá em 1 Samuel. Ana era uma mulher marcada por sofrimento profundo, né? Era uma pessoa que tinha lá o seu marido, tinha outra mulher na casa, e aí ela vivia pressionada pelo fato de não ter um filho, né? Ela era humilhada por Penina dentro da sua própria casa, e aí ela, sofrendo muito isso, né, chega ao ponto de ir um dia na igreja e se derramar, na igreja, eu digo igreja, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? No templo, e ela derrama a sua alma diante de Deus, e ali ela até é mal interpretada pelo Eli, né, o sacerdote, seria um pastor, né? Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, é alguém que chega na igreja, né, machucada, né, sofrendo, tá lá se derramando, né, tá no esgotamento total, e ainda é interpretada como uma pessoa que está embriagada, né? E o texto de 1 Samuel 1,10 diz que ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou profundamente. Então, você vê, né, essa amargura de alma, né? A oração numa situação de amargura de alma. Isso que a história de Ana traz para a gente, né? E aí, falando para a nossa outra Ana aqui, Ana, quando você olha assim, né, para essa história de Ana, o que te chama a atenção, né, nesse aspecto assim, da amargura dela, da forma como ela chega diante de Deus? O que você pode trazer assim, para a gente poder conversar sobre essa história? Eu acho que o que chamou mais atenção é que Ana, ela chegou diante de Deus exatamente como ela estava, né? Ela chegou ferida, ela chegou machucada, humilhada, e ela não fingiu o que ela sentia. Ela se desnudou, né? Ela abriu o coração a Deus, né? E disse o que ela estava sentindo naquele momento. E Deus também, ele demorou para atender o pedido dela. Não foi logo em seguida a oração de Ana, Deus não respondeu imediatamente. Sim. Ela teve um percurso, né? Ainda a passar, mas ela não desistiu. Ela confiou que Deus estava ouvindo a oração dela, que Deus ia responder a oração dela, e ela continuou firme, e o tempo ele foi para preparar ela para a bênção que ela ainda ia receber. Sim. E aí, né, pastora, então, eu gostei, né, ela chegou, como é que foi a palavra que você usou? Se abrindo, né? Se desnudou. Se desnudou, era essa palavra que eu estava buscando aqui, que você usou, e eu gostei dessa palavra, né? Então, ela se abriu diante do Senhor, se derramou, né? E nesse contexto, assim, né, pastor, das pessoas que... A gente pode ter alguém que está escutando a gente agora e está num contexto de Ana, né? Talvez não num aspecto de um filho, sim. Mas num ambiente tóxico, né? Como, nossa, a gente, né? Pastor de escola, né? Talvez não, tenho certeza que o Senhor trata com muitas famílias, e tem histórias, né, de famílias que estão em lares doentes, né? E aí, como que essa questão da oração se encaixa, assim, né? E essa história de Ana se encaixa para pessoas que estão sofrendo, né, em momento de dor, como o momento da Ana. Acho que a oração, quando a gente pensa no conceito, né, no que ela significa de fato, a gente entende que em muitos momentos, nós como seres humanos, né Ana e Edu e o pessoal aí de casa, nós buscamos muitas vezes a Deus nos momentos onde de fato parece que não tem nenhuma outra solução, né? Parece que são nesses momentos que de fato a oração ela toma parte. E a gente sabe pela Bíblia que não é verdade 100% isso, né? Nós precisamos buscar um constante relacionamento com Deus em todos os momentos, né? Mas parece que ela ganha um protagonismo ainda maior na nossa vida em momentos assim, né? De luta, de desespero, como era essa situação de Ana. Até porque naquela época ter filhos era quase que
uma honra, né? Era quase que a ideia de propósito. O propósito da sua vida ali, especialmente para uma mulher, era poder dar filhos, né? Era poder ter ali a sua herança. Então, a partir do momento que ela não podia ter filhos, né? Em muitos casos, muitas mulheres elas eram deixadas pelos seus maridos. Então, Ana convivia com toda essa carga emocional, né? Além do que a Ana falou de ter a luta ali com Penina, né? Como você falou no começo. Então, Ana se via numa encruzilhada ali no momento onde a sua vida não havia outra solução senão buscar a Deus. E é isso que ela faz repetidas vezes. E é legal, pelo que a Ana falou, não foi de imediato, né, a resposta positiva. Deus, ele responde todas as nossas orações, mas nem sempre no momento ou da forma que a gente gostaria. E assim foi com Ana, né? Ela teve que esperar algum tempo para que ela pudesse ter um filho. Então, o que talvez a gente pode trazer para a nossa vida hoje é o seguinte: se está doendo, se está difícil, se você está sofrendo, continue orando, continue buscando ao Senhor. Ele responde, ele está respondendo. Talvez você precisa de um tempo para entender a resposta, entender o momento, ou talvez você precisa que ele abra os seus olhos para que você veja de fato como Deus está respondendo a sua oração. A gente vê aqui nessa história que Deus, ele não exige que a pessoa chegue forte, né, para a oração, né? Ele acolhe também aquelas pessoas que chegam aos pedaços, né? Sim. Então não espere, né? O recado aqui não espera você ficar forte para orar a Deus, né? O recado de Ana aqui não, vou me fortalecer primeiro. Não, a força vem de Deus, né? E foi essa busca. E vocês já pincelaram um pouco aí essa questão da espera, né? Que a Ana, ela ora, mas a resposta não vem de imediato, né? E isso é o cotidiano da nossa vida, né? A gente ora por tantas e tantas coisas e, de fato, a gente não recebe a resposta no ato da oração, ou quem sabe a gente espera que na próxima semana, no próximo mês, né, aquilo aconteça, né? E até a Bíblia fala, né, um pouco, fala sobre isso, né? Que em Isaías 55, 8 e 9 ele fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quer dizer, então, aquilo que você traz para mim não é o que eu penso, entende? E nem os caminhos que a gente leva para Deus em oração não são os caminhos, diz o Senhor, né? Então a espera também precisa ser lida à luz da sabedoria de Deus, né? Que Deus é um Deus sábio, né? Soberano, e Ele sabe o momento certo de todas as coisas. O Senhor mesmo falou aqui que Deus responde todas as nossas orações, né? Talvez não no momento que nós desejamos, né? E aí a gente tem essa situação de Ana, né? Que ela não teve a resposta na hora, né? Mas Ana, tá sendo redundante falar da história de Ana e chamar a Ana aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Mas Ana, vamos falar um pouco sobre isso, né? O que será que essa espera, né? O fato de Deus não responder na hora. Será que essa espera tende a ser alguma coisa ruim? De fato, às vezes a gente pode pensar que é ruim, né? Mas será que é tão ruim assim, né? Esse fato de um Deus que não responde na hora, eu pedi, e aí por que tem isso, né? De Deus não responder na hora? O que tem nesse processo de espera e o que a oração é importante nesse processo? Será que a gente dá para a gente conversar um pouco sobre isso? A espera, ela não é algo confortável para ninguém. Ninguém quer pedir algo e ter que esperar, né? Ainda mais nos dias que nós vivemos. A gente manda uma mensagem para alguém e acha que a pessoa tem que responder no mesmo instante. Principalmente para os jovens, né? A gente que é um pouquinho mais velho, a gente já aprendeu a ter um pouco mais de paciência. Mas o ser humano, ele tem isso, né? E eu penso que a espera, ela é uma forma de Deus usar esse momento de espera para transformar a nossa vida. Transformar até mesmo as coisas que nós desejamos, porque muitas vezes nós estamos esperando, pedimos algo a Deus, mas esse algo nem sempre é para o nosso benefício, é para o nosso bem, né? E nós não pensamos assim, poxa, será que isso realmente é bom para mim? E eu acho que esse tempo de espera também é um momento de reflexão para nós, como pessoas, né? E também, por vezes, Deus prepara a resposta durante esse tempo, mas Ele também prepara as pessoas para receber o presente que está pedindo para Deus, né? E com isso vem a maturidade espiritual,
vem a dependência de Deus, né? E vem a paciência e a perseverança. E isso nos fortalece a nossa fé, nos fortalece como cristãos, né? Então eu penso que a espera nem sempre nós temos que pensar como algo negativo. É um momento de pedir para que Deus transforme a nossa vida, mas também nos prepare para receber aquilo que nós estamos pedindo. Sim. E pastor, até a Bíblia não fala isso, né? Mas talvez, no conceito aqui que a Ana está trazendo para a gente, ela está falando que a espera, ela esculpe o nosso caráter, né? Uhum. Ela esculpe o nosso caráter. Talvez, naquele primeiro momento, a Ana tivesse pedido por o filho para esfregar na cara de Penina, falar assim, ó, tá vendo? Tem um filho agora, sim, tá vendo? Mas talvez aquela espera formou o caráter de Ana, né? Formou o caráter de Ana, em vez de esfregar um filho na cara de Penina, o que ela faz? Ela entrega o filho de volta para Deus, né? Sim. E aí, pastor, né? Eu vou aproveitar aqui que o pastor vive aconselhando os outros, né? E aí eu vou aproveitar da sua presença aqui, né? E, pastor, o que a gente pode falar para essas pessoas, né? Poxa, tem gente que fala de anos de oração, tem gente que fala, né? O que a gente pode falar desse processo da espera, né? Acho que tem um processo aí nesse meio, né, pastor? O que a gente pode falar sobre isso? Com certeza, Du. E é interessante porque, como nós falamos no começo, Deus ele sempre responde às nossas orações. Nós costumamos dizer para as crianças, né, que Deus responde de 3 formas. Deus diz sim, Deus diz não, ou Deus diz espera um pouco, né? Não é o momento disso acontecer agora. E acho que isso entra bastante no ponto de Ana, né? Não era o momento. Como você mesmo falou, Deus precisava moldar talvez o caráter dela, para quando ela recebesse o pequeno Samuel, ela pudesse devolvê-lo para o Senhor. E sabe como é bonito ver essa questão da oração? E eu acho isso muito interessante pelo fato de quando nós olhamos para a vida de Jesus. Quando Jesus esteve aqui nesse mundo, lá no jardim do Getsemane, Jesus ele pede e Deus diz para ele não. Então, o próprio Jesus sabe o que é receber um não para uma oração, onde ele pede, Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E Deus diz para ele o quê? Filho, não dá para passar de você esse cálice. Infelizmente, você foi para esse motivo, para essa atividade, para essa atitude que você está tomando. Então, o próprio Jesus sabe o que é receber um não de Deus em alguns momentos. Mas por quê? Porque Deus olha toda a figura, Deus enxerga tudo o que está acontecendo. Deus sabe que às vezes aquilo que nós estamos pedindo não é o momento de receber. Ou talvez não vai ter momento para receber aquilo, porque aquilo não vai fazer bem para a gente, não vai ser para a nossa salvação. Então acho que como cristãos nós precisamos ter no nosso coração essa ideia de que Deus sabe o que é melhor. Então talvez ao pedirmos, ao clamarmos a Deus alguma coisa, nós precisamos pedir como Jesus pediu, né? Senhor, eu quero isso. Mas que seja feita a tua vontade. Sabe que eu estava refletindo sobre essa lição aqui, né? E sabia que a gente ia conversar um pouco. E aí, vocês podem até falar se faz sentido ou não minha analogia aqui. Mas eu pensei que, de repente, muitas vezes a gente trata a oração como a gente no controle remoto, né? Então é assim, eu estou apertando lá o botão e Deus faz isso, né? Sendo que muitas vezes a oração é a gente dando o controle remoto na mão de Deus. Não é isso? Uhum. Então, a gente às vezes pede, acha que é apertar um botão e, ó, Deus, apertei aqui, responde aí. Mas quando, na verdade, né, essa espera, né, mostra que, calma aí, não é do seu jeito. Deixa o controle comigo, que é como o pastor falou, Deus é soberano, né? Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E, obviamente, os caminhos de Deus são bem melhores do que os nossos, né? Então, nem toda demora é a ausência de Deus, né? E às vezes a gente precisa entender isso, que a demora não é a ausência de Deus. E às vezes a gente não sabe interpretar isso. Deus não me ouve, Deus não me atende. Não é uma ausência. Às vezes a demora faz parte da obra de Deus, né? É uma perfeição de caráter, é o momento certo de agir, né? E aí a gente conversou sobre Ana, né? E aí esse é o primeiro personagem, um personagem que chega esgotado, de um ambiente tóxico, com muita dor, e aí a gente vai para uma outra figura que a lição traz, que é Elias, um baita personagem da Bíblia, né? Então ele tem um pico de adrenalina, que ele, né, tem a questão da seca, aí tem a questão do Carmelo, e aí ele é desafiado, e ele desafia também,
né? E ele vence esse desafio, Deus vence esse desafio, né? Desce fogo do céu e aí o fogo consome a água, consome o altar, consome tudo. E aí é um pico, né? É um pico, levando para a nossa vida espiritual, tá tudo bem, vitória e tal. E aí ele é ameaçado por Jezabel. E aí é quando ele desaba, vai para uma caverna, ele foge, entra em exaustão e ele chega ao ponto de pedir para morrer. Né? Ele chega a esse ponto. Né? A gente interpreta isso como uma depressão. Né? A Bíblia não traz a palavra depressão, né? Mas talvez, se a gente trouxer para os nossos dias, a gente pode interpretar como uma depressão. Né? E aí o que chama a atenção é como Deus trata a situação. Né? Como Deus... Então, aquele mesmo Deus do Carmelo que, né, mandou fogo, fez aquele... Né, vou usar essa palavra, mas deu um show lá. Deus deu um show lá. Né? Mas aí ele vem... E aí ele vem com Elias de outra forma, né? Ele não vem num tom de cobrança, assim. Ô Elias, o que está acontecendo? Bola para cima, né, cara? Você é cristão. E às vezes na igreja, o que você está assim de cabeça baixa? Cara, bola para cima e tal. E aí Deus, ele não vem com esse tom, ele vem com cuidado. Primeiro ele oferece alimento para Elias, oferece descanso, e depois ele vem com uma voz mansa e delicada, né? Então, em 1 Reis 19:12 fala que depois do fogo, né, veio uma voz mansa e delicada por parte da voz de Deus, né? E aí, Ana, falando sobre a história de Elias, né, por que essa história parece tão atual, né? A gente trazendo assim uma pessoa, porque às vezes a nossa vida é assim, né? A gente tem um pico, tá tudo bem, daqui a pouco tá lá embaixo. E aí, nada presta, nada serve e tal. E muita pressão do mundo, né? Muita pressão por sucesso, muita pressão de comparação, né? E a gente tem essa história de Elias. E o que você pode trazer de lição aqui, né? De forma mais atual, assim, né? Por pessoas que talvez estejam passando por uma situação como essa. O que você pode falar pra gente? Eu acho que essa história nunca foi tão atual como nos dias que nós vivemos hoje, né? Hoje em dia as pessoas vivem pressão em todo lugar. Pressão no trabalho, pressão na escola, adolescentes, né? Pressão em todos os lugares. E essa é um problema atual, né? Na questão... como é que é a palavra que eu posso dizer? Na questão... gente, fugiu o nome da palavra agora, mas psicológica, né? Muitos de nós temos problemas psicológicos nos dias de hoje, né? Sim. E Elias, ele viveu o que nós vivemos hoje também. Elias, ele passou por uma tensão muito grande. E eu penso que ele também sofreu uma grande decepção. Porque eu penso que quando nós cristãos vamos para um lugar em nome de Deus, o que nós queremos? Queremos que as pessoas aceitem a Cristo. Sim. E lá, ele fez o que precisava ser feito naquele momento, né? Deus usou Elias para que o milagre fosse feito. E eu creio que ele esperava que as pessoas aceitassem a Cristo. E eles não aceitaram e ainda ameaçaram ele de morte. Então, eu acho que foi um sentimento, muitos sentimentos que ele sentiu. Decepção, né? Medo. E isso trouxe um problema, uma depressão muito grande. E eu penso que nos dias de hoje, muitas pessoas sofrem isso também na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Essa pressão psicológica, esse sofrimento, né? E essa depressão. Eu creio que nos dias atuais acho que é o momento que mais as pessoas sofrem de problemas, assim, de depressão, de ansiedade, né? E Elias sofreu isso, e isso mostra que até pessoas fortes, pessoas de fé, pessoas que buscam a Deus constantemente vivem esses momentos de depressão. E elas precisam de acolhimento, precisam de força e precisam de pausa para respirar e para depois continuar. Perfeito, Ana, perfeito. E é isso, né? A depressão, às vezes é uma falência de um negócio, às vezes é um diagnóstico que você não estava esperando, né? E o que esse tratamento de Deus com Elias
traz para a gente hoje, né, pastor? Como você pode falar que Deus pode tratar uma pessoa que está vivendo por um momento desse, né? Um momento desse, né? Você vê, a história de Ana teve uma espera, né? A história de Elias teve um tratamento diferente, né? E aí, Deus, ele sabe, né? Em cada momento, como tratar cada situação. Mas a história de Elias parece muito gostosa, né? É um Deus que vem tratando a gente de um jeito gostoso, né, diferente, né? O que o pastor pode falar assim sobre esse cuidado espiritual, né? Esse cuidado que Deus teve, né, na vida de Elias e que ele oferece para nós hoje também, né? Sim, com certeza. E Du, é engraçado porque a gente consegue perceber se Deus respondesse todas as nossas orações da forma que a gente quer, aonde esse mundo ia parar, né? Aonde nós estaríamos hoje, Elias né? estaria morto, né? Exatamente, Elias estaria pediu a morto. morte. Exato. Então, assim, se Deus fizesse tudo que a gente pede do jeitinho que a gente quer, talvez ele não seria Deus. Ele seria o que as pessoas chamam de o gênio da lâmpada, né? Alguém que faz tudo. E aí ele, de fato, não seria Deus. Ele seria o nosso servo. E é o que muitas vezes as pessoas têm essa visão, né? Elas criam um Deus que faz tudo o que elas querem. E não é bem isso. E Deus, ele age com muita empatia, com muito amor. Deus entende a nossa humanidade, né? O mais legal de tudo é que Deus entende as nossas limitações. Elias pede a morte. Imagina se Deus atendesse. Elias ia perder talvez uns momentos mais especiais da sua vida. Porque Elias recebe a vida eterna, né? Deus ele pede a morte e Deus quase a vida eterna. Exato, é quase meio sarcástico, né? Deus fala, é como se Deus olhasse para Elias e falasse: Elias, você quer morrer? Então é o seguinte, a partir de agora você não vai nem passar pela morte, né? Pois é. E assim como foi com Moisés, né? Moisés olha para a terra prometida e fala: Senhor, eu quero ver a terra prometida. Mas Deus leva ele para o céu, né? Logo após ali a sua morte. E hoje nós sabemos pela transfiguração ali, Moisés e Elias estão lá no céu com Deus. Não sei o que eles estão fazendo, o que eles estão ajudando a preparar um lugar especial para nós, mas nós sabemos que eles estão lá, né? Então, nesse caso especial de Elias, mostra muito o que a gente às vezes passa, né? Na vida espiritual, em muitos momentos a gente sente assim, sozinho, Senhor, só sobrou eu, só tem eu tentando fazer o certo, só tem eu isso, aquilo, por que eu estou sofrendo? Se eu faço a minha parte, né? Se eu estou aqui servindo, se eu estou ajudando, tenho buscado, tenho orado. E sabe, a oração, ela não blinda a gente dos problemas, das provações, das dificuldades, mas ela nos ajuda a ficarmos firmes mesmo em meio às provações. Mas mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente escorrega, a gente tem a certeza de que Deus, ele está do nosso lado e Deus entende a nossa limitação. Deus sabe que somos seres humanos, que muitas vezes precisamos desse processo, né? Precisamos de um tempo, às vezes, para poder entender todas as coisas. E pode ser que em algum momento a gente nem vai entender tudo, mas Deus, ele considera a nossa humanidade, assim como foi com Ana, assim como foi com Elias, assim como é com cada um de nós também. E interessante que uma vida de experiência com Deus não quer dizer que a gente deixa de ser vulnerável, né? Não mesmo. Né? A gente, às vezes, pode olhar para um pastor, pode olhar para algum líder e falar: nossa, que homem, né? Que homem forte. Mas ele ainda é um ser vulnerável, né? Assim como aconteceu com Elias, né? E o tratamento de Deus com Elias, né? Ele trata o cansaço, trata o alimento, né? Vê as necessidades, né? E aí Deus, ele conhece, né? A nossa necessidade, aquilo que a gente precisa. Deus começa curando o cansaço de Elias antes de tratar a crise dele. Ele falou: calma, Elias, acho que você está muito cansado, aí você está pedindo a morte, descansa um pouco, dorme um pouco, e aí a gente vai tratando. E esse é o nosso Deus, né? Que sabe tratar as nossas situações e os nossos problemas de maneiras diferentes. Um esperou, calma aí, a gente tem que tratar algumas coisas antes, e aí depois você vai entender o que você necessita de fato, né? E continuando, né? Aí a gente traz exemplos de orações, assim, de orações poderosas, oração modelo, a oração que Daniel faz, porque de fato a gente precisa de ter resiliência. E me parece que a oração é um instrumento de resiliência, né? E a gente vê aqui que Deus atende e dá resiliência para essas histórias que a gente falou aqui, para eles passarem pelos momentos de crise, né? E aí a lição traz, né? O guia de estudo traz a oração de Daniel, em Daniel 9, né?
E aí, se a gente olhar para essa oração, é uma oração profunda, né? Uma oração reverente, uma oração consciente. Daniel, ele ora em favor do povo. Daniel, ele reconhece o pecado do povo. Ele suplica pela misericórdia de Deus e demonstra, ao mesmo tempo, também intimidade e reverência para com Deus. Ele usa as expressões Adonai e Elohim, né? Adonai é no sentido de mais proximidade, meu Senhor, e Elohim no sentido de o Deus todo soberano, né? E aí, essa oração de Daniel, ela é dividida em 4 partes, né? Então, você vê que tem um modelo, né? Ele começa louvando a Deus, depois ele confessa, né, os pecados a Deus. Então, no momento que ele louva a Deus e reconhece a grandeza dos pecados dele, quer dizer, a grandeza de Deus, ele reconhece os pecados dele, né? Reconhece o quanto ele é pequeno e confessa aqueles pecados, e depois ele apresenta pedidos e traz gratidão para Deus também. Então, essa é um modelo de oração que foi a oração de Daniel. Em Mateus 6, Jesus também apresenta um outro modelo de oração, que é o Pai Nosso, né? Porque naquele contexto, e a gente tem a história do fariseu, do publicano, né? Que o fariseu era muito pro forma, a oração era uma coisa de querer se aparecer, né? E aí era uma coisa de repetição, performance religiosa, e Jesus devolve a oração, então, à simplicidade. Peraí, não precisa... Vamos ser mais simples, né? O foco da oração é sinceridade, né? O foco da oração é sinceridade. E aí, como eu disse, né, em Mateus 6,9, Jesus fala assim: portanto, vós orareis assim. E aí começa, né, a oração do Pai Nosso, né? E aí, Ana, falando um pouco sobre Daniel e a oração do Pai Nosso, que são orações modelos que a Bíblia trouxe para a gente, né? O que isso revela na forma que a gente tem que se colocar diante de Deus, né? Tá certo que, será que tem um modelo fixo aqui, ou, né? Tem que seguir isso aqui, ou Deus está apresentando aqui um modelo para a gente ter como base, né? Ter como base. O que a gente pode conversar sobre isso? Eu penso que o Pai Nosso, ele foi só um exemplo de Deus, que Deus nos mostrou para como a gente conversar com Ele, como a gente falar, como orar, né? O Pai Nosso fala, Pai Nosso que estás nos céus. Então, é para nós reconhecermos a santidade de Deus, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, reconhecermos que somos dependentes de Deus. E assim por diante, perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é uma forma de Deus mostrar como devemos orar, né? E a oração de Daniel, o mais forte que eu vejo, assim, que ele era um homem fiel a Deus. E a oração dele foi uma oração humilde. Foi uma oração de entrega. E ele não pensou só em si mesmo. Ele pensou na nação, ele pensou no povo. Ele se preocupava com a salvação das outras pessoas também. Então, eu penso que a oração de Daniel foi uma forma dele mostrar... a oração dele foi tão forte porque ele era um homem muito fiel a Deus, né? Ele poderia ter dizendo, Senhor, eu fiz a minha parte, mas, eles não estão fazendo a parte dele, então tem misericórdia. Não, ele se colocou na mesma situação que todo o povo. Senhor, eu também preciso de misericórdia, eu também preciso de Ti, eu não sou nada diante de Ti. E é assim que nós temos que orar a Deus. Nós não somos nada, nós somos trapo de imundícia, né? Então, nós temos que sempre reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, né? E o que Daniel fez é muito raro, né? Porque muitas vezes a gente só pensa na nossa oração individual, no que nós queremos, no que nós necessitamos, a nossa salvação. E esquecemos de orar pelo outro também. Então, também fala sobre a oração intercessória, que nós necessitamos orar pelos outros, não só pelas nossas necessidades também. Então, eu acho muito importante isso para a nossa vida espiritual também, né? Não orar só pelas nossas necessidades, mas também orar pelas outras pessoas também. E, pastor, vez ou outra a gente repete o Pai Nosso, né? Aqui na igreja, né? Vamos orar junto o Pai Nosso. E às vezes parece que a gente também tem alguns modelos padrões de oração, né? Sempre parece que tem começo, meio e fim sempre, né? E
que o senhor pode aconselhar a gente assim de não tornar as nossas orações vãs repetições, né? Como a Bíblia fala, né? E incorporar esses conceitos que a Bíblia traz, né? E não fazer uma oração mecânica ao nosso Deus. O que o pastor pode aconselhar? Du, acho que está muito mais relacionado à nossa intenção, né? Do que diretamente às palavras que estão sendo proferidas. A gente pode sempre fazer uma oração totalmente diferente, cada dia com palavras diferentes. Pode pesquisar no dicionário inúmeras palavras que signifiquem talvez coisas diferentes ou parecidas, mas ainda assim a intenção, o que está no seu coração é como você disse, são apenas repetições, é apenas para parecer, é apenas para fazer bonito. Então, muito mais do que seguir um modelo, é a intenção que você tem no seu coração. Por que você está orando? Qual o sentimento da sua oração, né? A fala da Ana foi muito interessante porque ela colocou a ideia de quem nós somos perante Deus. É nos colocarmos no nosso lugar como criaturas que estão clamando, pedindo para um Deus todo-poderoso. Não só pedindo, né, mas agradecendo, louvando, como é a oração do Pai Nosso, como é esse modelo, né, esse exemplo. Mas no fim das contas, a oração é o abrir do nosso coração para Deus. Toda a conversa que nós temos com os nossos amigos, geralmente elas caminham para os mesmos assuntos, né? Geralmente a gente fala sobre as mesmas coisas, às vezes de forma diferente, mas a gente acaba falando sobre assuntos parecidos, por isso que somos amigos, porque gostamos de coisas parecidas. Assim é com Deus também. Deus, ele quer saber o que está acontecendo na nossa vida, qual é a sua experiência, o que você está passando, o que você está vivenciando. E fazer isso com intenção, né? Intenção de fato de levar a esse Deus, glorificá-lo, pedir, agradecer e se colocar à disposição dele para fazer a vontade dele. Amém. Bela receita que o pastor nos trouxe aqui. Agora, o guia de estudo, ele também fala que a gente não tem que parar só na oração, né? A oração tem um aspecto prático. Tanto é que o Pai Nosso, ele traz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, não está limitado a uma oração, né? A oração traz alguma coisa prática também, né? Então, a oração ela não pode ficar separada da vida, né? A oração, a gente não pode simplesmente orar e achar que está tudo bem, né? A oração tem que vir carregada de ações também, como é o Pai Nosso, né? Que fala do perdão, fala de cuidar dos nossos semelhantes, fala que o Pai é nosso, né? Que o pão é nosso, né? Então, na questão do compartilhar, né? E Ana, como perceber que a oração ela realmente está moldando a vida de alguém, já que ela precisa trazer prática, né? Quais os sinais que aparecem no dia a dia quando a oração, né, que esculpe o nosso caráter, como que isso pode moldar a nossa vida, né? A nossa vida. Quais sinais aparecem no nosso dia a dia quando nós somos, né? Você que é uma pessoa do Ministério da Oração da nossa igreja, quando nós de fato somos pessoas de oração. Eu vejo a oração como ela tem que ser parte da nossa vida, né? Quando eu me levanto, enquanto eu caminho, enquanto eu trabalho, enquanto eu converso com as pessoas, a oração ela tem que ser algo constante na nossa vida. Eu tenho o costume de estar lavando a louça e falar com Deus. Eu tenho o costume de perder uma chave, eu falo, Senhor, por favor, me ajude a encontrar. Nas pequenas coisas. Mas a oração ela é uma coisa muito mais profunda que apenas conversar com Deus, né? Ela tem que ser o abrir do coração e ela tem que ser uma transformação na nossa vida. Então, eu não posso só orar para pedir as coisas que eu necessito a Deus. Ah, Senhor, eu preciso disso, daquilo. Não, a oração ela tem que ser algo que eu tenho esse contato com Deus para que Deus possa transformar o meu coração. Então, quando eu oro a Deus e abro o meu coração a Deus e peço para que Deus transforme a minha vida, isso vai refletir na minha vida. Com as pessoas com quem eu converso, dentro da minha casa, com meu marido, com os meus filhos. E também tem uma questão que a oração não é assim, eu orei uma vez e Deus vai transformar a minha vida por completo. A oração tem que ser uma constância na nossa vida para que Deus sempre venha transformar a nossa vida. Porque nós temos um caminho muito grande até chegar ao céu. Então, nós necessitamos constantemente de transformação. Sempre falhamos, caímos, nos levantamos e a oração nos ajuda a continuar e a continuar sendo transformados por Deus de acordo com as necessidades, né, de cada um.
pastor, então a oração é dar o controle remoto na mão de Deus, né? Isso mesmo. E a partir do momento que a gente dá o controle remoto na mão de Deus, isso se transforma em atitudes, né? A gente ora um Pai Nosso, a gente faz uma oração por alguém que a gente precisa perdoar, e terminou essa oração, a gente liga para aquela pessoa e fala assim, cara, vem almoçar comigo aqui, a gente precisa acertar essa aresta, né? E pastor, para finalizar aqui, né, e o pastor pode deixar uma mensagem aqui sobre a oração para o nosso público, para o pessoal, né, em tantos aspectos diferentes, né, momento de dor, de angústia, momento de espera por resposta, né? Um convite a essa vida de oração, pastor. Com certeza. Du, acho que é uma coisa legal da gente entender também, na nossa cultura, a gente compartimentaliza as coisas, né? Então a gente parece que tem a vida financeira, a vida espiritual, a vida dos relacionamentos, o emprego, a família, parece que tudo está numa gavetinha. Mas o pensamento hebraico, né, judaico, da onde a Bíblia é escrita, de fato, a ideia ela é que o ser humano ele é holístico, ou seja, tudo faz parte da vida, tudo é uma coisa só. Então, tudo é espiritual, ou senão nada é espiritual, sabe? Então, quando nós falamos sobre colocar a oração como um estilo de vida, de fato, é viver em constante relacionamento com Deus. Então, a oração, se eu posso deixar esse último recado para nós aqui, é que a oração é a busca incessante desse relacionamento com Deus. É a nossa oportunidade de falar daquilo que nós estamos aprendendo ao estudar a palavra. Nós ouvimos de Deus através da natureza, através do estudo da palavra, mas a nossa forma de responder, de falar com Deus, é através da oração. Não necessariamente você vai parar tudo que você está fazendo no seu dia para você se ajoelhar e orar, mas você pode estar em constante comunicação com Deus, aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, até mesmo no trânsito de olho aberto, você pode estar em conexão com Deus. Então, a nossa vida, ela é holística, ela é completa. Então, se tudo é espiritual, precisamos ter constante relacionamento com Deus a todo momento. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio que estudou a oração na prática. Espero que você tenha entendido muitos dos conceitos que nós trouxemos aqui. Eu queria terminar dizendo que nem sempre a oração ela vai mudar o cenário no tempo em que a gente gostaria, mas ela muda a forma como nós atravessamos o cenário. Então, independente do cenário que você está, Deus vai lhe ajudar a atravessar esse cenário. E como a gente repetiu aqui inúmeras vezes, eu quero repetir mais uma vez. Eu gosto da frase que diz, não existe oração não respondida. O que existe é vontade não correspondida. Deus sempre atende às nossas orações, só que no momento, no jeito e como Ele quer, que é sempre melhor que o nosso. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.